Fala artistas e amantes da arte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui mais uma história, mais um grande artista e mais uma grande obra de arte para o nosso querido quadro História da Arte. Hoje eu trouxe para vocês aqui ninguém menos, ninguém mais do que o grande Salvador Dalí. Salvador Dalí ele foi um grande pintor espanhol do surrealismo. Ele foi inspirado por muitos pintores do classicismo na sua época. E a qualidade do trabalho de Dalí chama a atenção devido à sua grande qualidade e mistura entre figuras muito bizarras, algumas figuras meio oníricas e algumas coisas muito voltadas para o realismo. Ele tinha uma qualidade plástica em suas obras de arte muito boa. Então eu trouxe aqui hoje para falar para vocês 5 curiosidades do grande Salvador Dalí, 5 fatos assim que pouca gente conhece, poucas pessoas já ouviram falar sobre a história toda de Dalí, e alguns fatos importantes também sobre o grande quadro e uma das pinturas mais famosas que Salvador Dalí já fez, que é A Persistência da Memória. A Persistência da Memória é um quadro incrível e eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre ele aqui nesse vídeo. Vamos lá então? A pintura A Persistência da Memória, ela foi feita pelo pintor surrealista Salvador Dalí em 1931. E essa pintura ela levou menos de 5 horas para ser produzida, tá? O tamanho dela, né, a proporção da pintura, ela é pequena. Ela tem 24 centímetros de largura por 33 centímetros de altura. Ela é como se um pouco maior do que uma folha sulfite. Então, a gente pode ter em mente que ela era um pouco maior que uma A4. É legal pensar na história e como essa pintura foi gerada. A história diz que Salvador Dalí estava certo dia em sua casa com sua mulher e seus amigos e ambos, assim, ele e a mulher dele e todos os demais que estavam com eles, quiseram ir ao cinema. Só que Salvador Dalí estava um pouco indisposto para ir ao cinema. Então o que ele fez? Ele falou, não, podem ir que eu vou ficar aqui em casa. Nessa ficada em casa, nessa estadia, ele simplesmente gerou um dos quadros mais famosos da história da arte, que é A Persistência da Memória. E esse quadro está exposto no museu em Nova York, em MoMA, desde 1934. Agora falando um pouquinho mais sobre o surrealismo. O surrealismo ele nasce na literatura grega e ele prega aquela questão de você ir além do real, né? De você expressar em suas obras de arte coisas, situações e histórias que estão além do que existe pra gente hoje. Então eles usavam muitas figuras assim, em situações inexistentes, em situações irreais e impossíveis de se acontecerem normalmente. Então, a persistência da memória mesmo, vocês vão notar, eu vou detalhar a pintura pra vocês, sobre como ele usava elementos reais de um modo totalmente irreal. Uma mistura de posições e formas e situações totalmente bizarras e fora do nosso padrão. Então, era isso que o surrealismo pregava, algo surreal, como a própria palavra já diz. Lembrando aqui que toda essa interpretação que estou trazendo para vocês, ela é totalmente relativa. O legal do surrealismo é você interpretar e tirar as suas próprias conclusões das obras de arte que você está analisando. Porque o surrealismo, ele traz na sua essência essa questão de nos fazer nos envolver com nós mesmos em pensamentos reflexivos e ideias que talvez a gente não perceba normalmente dentro da obra de arte. Então, sei lá, eu vi um elemento, como a própria obra de arte tem alguns relógios derretidos, né? A gente vai falar um pouco sobre eles primeiramente. Mas, sei lá, pra mim pode significar que o tempo está se esgotando conforme os dias se vão. Ok, é óbvio, é racional, todo mundo talvez tenha já pensado nesse ponto, né? Nessa visão. Mas talvez signifique algo muito mais profundo que isso. Então o que eu vou trazer pra vocês aqui, essa análise, né? Essa interpretação, lembrando que é totalmente relativo e vocês podem interpretar do modo que vocês realmente entenderem a obra de arte. Não necessariamente essa ideia está certa. Tá bom? Vamos começar então? Começando pelos relógios derretidos, vai aparecer aqui na tela para vocês. Bom, a princípio, a ideia dos relógios derretidos é realmente nessa mesma linha de que o tempo está passando de forma diferente. Dali ele representa nesses relógios os ponteiros derretidos, né? Fora todo o corpo do relógio derretido, ele representa os ponteiros em um modo totalmente
diferente do comum, do usual. Então ele representa, assim, que o tempo está passando de um modo diferente. E é legal isso, porque quando a gente vê um relógio totalmente derretido fora do comum, a gente começa a pensar em como as horas passam de um modo diferente dentro da pintura de Dalí. E é isso que ele quis trazer, o tempo passando de forma diferente do usual. Agora a gente vai falar sobre o relógio cheio de formigas. Esse relógio aqui é o único objeto dentro desta pintura de arte que não está deformado. Esse relógio cheio de formigas, e lembrando que o próprio Salvador Dalí ele não gostava muito de formigas, né? Ele tinha um certo repúdio. As formigas representam um estado de putrefação em suas obras de arte. É como se significasse que elas estavam em estado de decomposição. E isso que representava este elemento específico. Mas esse relógio com formigas é também uma grande ferramenta de crítica social sobre aquele período em que ele vivia, porque na época em que ele estava produzindo essas obras de arte, a fotografia já havia sido inserida na sociedade e, de acordo com o pessoal da época, a fotografia estava em alta e as artes que eles produziam estavam em decadência. Então esse relógio repleto de formigas que representam um estado de putrefação, é um estado de crítica sobre Dalí, dizendo que para ele não existia essa questão de que a foto está tomando conta das pinturas e estamos em decadência. Não, eu caguei para isso. Olha, eu represento isso de uma forma em que as formigas, em estado de putrefação, consomem todo um relógio, todo um período. Então ele não está ligando para esse tipo de comentário que era feito na sociedade na época, por isso da crítica, né? A pintura abstrata, ela tinha uma grande importância na época, porque ela fazia do real algo totalmente reflexivo e imersivo. Porque, pensa comigo, utilizar de simples objetos do nosso cotidiano, como relógios, de uma forma totalmente distorcida, fazendo a pessoa que está observando a arte entrar num estado de reflexão e imersão dentro da obra de arte, para que possa ser possível refletir sobre o significado daquilo, é uma forma muito, assim, grande de você entender o artista, a veia artística dele e entender como que era a representação dos sentimentos naquela época. Então é interessante pegar o exemplo do relógio. O relógio é uma coisa, assim, totalmente banal dos nossos dias, e é um objeto que, por mais que tenha uma função muito importante, como marcar horas, compromissos, ele é simplesmente banalizado, e fazer isso, distorcê-lo dentro de uma obra de arte, faz a gente entender o quão importante é o tempo. E essa reflexão, ela não seria possível se o relógio fosse exposto de um modo simples. Seria mais um relógio comum dentro de uma obra de arte que seria banalizado mais uma vez por nós. Agora falando sobre o tempo real e o tempo inconsciente também contestado muitas vezes nessa obra. É interessante a gente pensar que o nosso tempo em relação à nossa memória é diferente do tempo em relação ao que é real. Como, por exemplo, uma lembrança que eu tenho de 5 anos atrás, na minha memória, pode ser algo tão recente que eu posso simplesmente pensar naquele fato, lembrar daquele fato como se tivesse sido ontem. Enquanto que uma coisa que aconteceu ontem, na realidade, pode ter sido, na minha memória, tido uma sensação de que foi há muito tempo. Então é muito diferente essa questão entre o tempo que tem a nossa memória e o tempo que realmente tem na nossa realidade. É isso que ele prega grandemente nessa obra, em alguns elementos específicos. E a noção subjetiva do tempo, ela é muito analisada por Salvador Dalí em um dos elementos. Nessa parte aqui, é representado Dalí sob um relógio derretido, que é onde ele nos leva a pensar sobre os sonhos, sobre todas as nossas reflexões, né, sobre como podemos realmente fugir da realidade através desse significado do tempo que tem na nossa memória, né? Que tem nos nossos sonhos, que tem no nosso modo de enxergar as coisas e na diferença entre o tempo da nossa memória e o tempo real. A gente sabe também que a persistência da memória ela foi inspirada em uma das teorias de Freud, onde fala que o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. Essa era uma das teorias de Freud, e a gente percebe totalmente essa representatividade dentro desse quadro, onde ele mostra que o tempo representado na pintura não é o tempo real, e sim o tempo do inconsciente. A busca de Dalí pelo inconsciente, ela está representada nessa caricatura que ele fez dele embaixo do relógio. Já a busca pela temporalidade, já a questão da temporalidade, está expressa em um outro elemento do quadro, que é esse que eu vou falar para vocês agora. E é interessante pensar que em meio a tantas representações surreais dentro deste quadro,
uma das coisas reais que aparece é o fundo, aquela paisagem. Aquela vista era a vista que o Dalí tinha de sua casa em Barcelona. E aquela estrada que aparece, aquela paisagem no fundinho, é a Estrada do Real. É a única coisa que resta de real dentro deste quadro onírico. E agora uma curiosidade e um fato muito importante. O que é onírico, né? Para quem não sabe o que é onírico, é tudo aquilo que remete ao estado de sonhos, aquilo que não é real, né? Tudo aquilo que é irreal. E assim, quase finalizando em relação à obra e entrando já daqui a pouco numas curiosidades sobre Salvador Dalí, a persistência da memória, ela traz consigo essa pegada muito grande do real, do tempo, né? Do que é muito voltado para sonhos. Então essa questão tratada nessa obra de arte era meio que um modo de os pintores da época deixarem sua marca inseridas dentro desses quadros de um modo atemporal, onde anos se passariam, onde gerações seriam deixadas e novas surgiriam, e mesmo assim as obras de arte trariam consigo o peso da temporalidade, o peso dos sonhos e o peso do surreal. Então era essa uma grande marca do surrealismo que o Salvador Dalí e muitos pintores da época e desse movimento deixavam em suas obras de arte. Agora vamos entrar em 5 curiosidades sobre o grande pintor surrealista espanhol Salvador Dalí. Já sabemos que ele tem um perfil muito excêntrico, né? Um perfil totalmente diferenciado do usual e do comum. Isso já é mostrado pelo fato dele ser um pintor surrealista que foge muito ao real. Então o primeiro fato que trazemos aqui hoje sobre o Salvador Dalí é que ele nada mais, nada menos que foi expulso da escola de artes, meus queridos. Sim, ele foi expulso da escola de artes. Salvador Dalí, de acordo com os relatos, ele era um pintor muito narcisista. Já sabemos que uma pessoa narcisista tem uma certa tendência a ter o nariz empinado, né? Então sabemos que, fato, ele foi narcisista e, fato, ele foi expulso da escola de artes porque ele alegou que não existiam profissionais competentes o suficientes para poderem avaliar as obras de arte. Que pessoa mais, assim, cheia de si, não é mesmo? Eu acho que eu não seria amigo de Salvador Dalí. Eu não suporto gente que, né, se acha a última bolacha do pacote. Agora um fato muito interessante, muito engraçado. Já sabemos, como eu disse, que ele era muito excêntrico. Em 1936, em uma de suas exposições surrealistas, ele apareceu ao público vestindo uma roupa de mergulho. Pois é, ele tinha meio que essas crises do nada, assim, de simplesmente chocar o público de um modo que ninguém espera. Então ele ia falar, vou na minha exposição surrealista, como? Vou com uma roupa comum, vou com um terninho, vou com um blazer, vou com, né, um outfit bem basicão, mas não, vou com uma roupa de mergulho mesmo, tá? E aí vocês interpretem da maneira que vocês quiserem. Eu não sou uma pessoa que vive de criações que devem ser interpretadas, então me interpretem também. Porque não tem significado, eu não consegui interpretar isso, mas tudo bem. Acho que talvez ele quis dizer para as pessoas na roupa de mergulho mergulharem nas obras de arte dele e entenderem profundamente o significado da sua essência. Talvez seja isso. Terceiro fato curioso sobre Dalí e a origem disso é que, como todos sabem, quando você pensa em Dalí, algo que está muito em alta, porque como todos já sabem, é impossível hoje em dia alguém não conhecer La Casa de Papel. Eu vou falar igual brasileiro agora, La Casa de Papel. É impossível você não saber quem é Dalí hoje, pelo menos não lembrar da aparência e fisionomia dele, porque a gente sabe que La Casa de Papel utilizou do rosto, né, e da marca, que é o bigode de Dalí, para a produção daquelas máscaras que os assaltantes iriam utilizar para saírem irreconhecíveis no assalto à Casa da Moeda da Espanha. Então a gente conhece Salvador Dalí, talvez não tão profundamente, mas para vocês terem uma noção de quão impactante foi a sua personalidade, a sua pessoa, a história que ele trouxe consigo durante o tempo, ele hoje é refletido e projetado em séries que têm alcance mundial. Então hoje eu acho que seria impossível você falar Salvador Dalí e não entender e conhecer e talvez lembrar de La Casa de Papel. Sobre algo muito importante dele, um elemento dele, que seria o grande bigode que ele tem, né? Uma marca registrada que ele já tinha há muito tempo, mas histórias e relatos dizem que o Salvador Dalí baseou-se no bigode do grande pintor Diego Velázquez. Diego Velázquez é esse carinha que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E Diego Velázquez, ele tinha também essa coisa do bigode enroladinho. E o pintor surrealista Salvador Dalí, ele tinha muito apreço pelo Diego. Então ele decidiu fazer essa homenagem. E talvez hoje a gente lembre muito mais do bigode pelo Salvador Dalí do que pelo Diego Velázquez. Então, ó, Diego Velázquez, o cara roubou a sua identidade e ainda conseguiu ser mais lembrado e reconhecido que você. Então,
Desculpa aí. O quarto fato muito importante, sabemos que Salvador Dalí tinha 2 irmãos, um mais velho e uma irmã um pouco mais nova. O irmão mais velho de Salvador Dalí também se chamava Salvador e ele faleceu em 1903. Agora, com relação à sua irmã, ela se chamava Ana Maria e ela escreveu um livro chamado Dalí, visto por sua irmã, em 1949. Ela era escritora e produziu esse grande livro. Ela era irmã de Salvador Dalí e neste livro ela escreve sobre como era a vida de Dalí aos olhos dela, sendo a irmã mais nova de Salvador. E o quinto e último fato muito importante era sobre a vida secreta de Salvador Dalí. Já deixando uma pista do fato anterior sobre a irmã dele ser escritora, em 1942, quando tinha apenas 37 anos, Salvador Dalí escreveu a sua própria autobiografia. Então a gente sabe que Salvador Dalí também era escritor, só que ele não era tão conhecido quanto era conhecido pelas obras de arte que ele produzia. Então, pessoal, foi esse o nosso vídeo de hoje, foi essa história que eu quis trazer para vocês, esse grande pintor surrealista espanhol, Salvador Dalí, e essa grande obra, A Persistência da Memória. É uma obra, assim, totalmente histórica. É uma obra que muitas vezes é pautado em aulas de história da arte, nas escolas, nas faculdades, e Salvador Dalí, ele tem uma importância muito grande dentro do movimento surrealista e dentro de todo o movimento artístico, né? Porque, como eu disse mais uma vez, eu citei agora de pouco, ele é projetado até hoje dentro de séries, dentro da cultura pop, e é lembrado na mente de todas as pessoas que pelo menos um dia já viram aquele cara bigodudo, né? Com o bigode pontudo pra fora. Mas é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo quais outras obras de arte, quais outros pintores vocês querem que eu aborde aqui no quadro, né? Esse Salvador Dalí foi uma sugestão do Pedro França. Muito obrigado, Pedro França, por estar acompanhando e por ter pedido para trazer sobre o Salvador Dalí. Eu já recebi também outros pedidos, outras propostas sobre pinturas e artistas, mas eu quero que vocês compartilhem com seus amigos, com as pessoas que gostam de história da arte. Deixa aquele joinha aí embaixo para ajudar a gente. E se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aí embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho do lado para toda vez que tiver um vídeo relacionado à história da arte ou speed drawings, tutoriais, unboxings, qualquer coisa que seja relacionada à arte, vocês sejam os primeiros a saberem, tá bom? Eu agradeço muito a companhia de vocês e a visualização e a gente se vê no próximo vídeo.